aí, pessoal, se tem uma coisa que a gente não quer que volte no tempo, é a discussão sobre diversidade. A gente sabe que ainda falta muito para a nossa sociedade conseguir ter equidade e inclusão para todas as pessoas, independente de gênero, raça, religião, sexualidade e tudo mais. Eu sou a Sara Menezes, esse aqui é o Indústria de A a Z, e hoje a gente está fora do nosso estúdio, num ambiente diferente, e eu trouxe a Su, né, Su? Para conversar aqui com a gente, não podia ser outra pessoa. A Su, ela é gestora do programa PSAI, Programa Senai de Ações Inclusivas, é isso, né, Su? Sim. Ela é... Agora aqui vem a parte difícil, que é muitas coisas. Você pode escolher uma coisa só. Não, tá? eu vou olhar, que eu acho que é super legal falar um pouquinho aqui. A Su é mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, especialista em ESG, intérprete, autodescritora, simpática, maravilhosa. Essa mulher faz tudo. E eu trouxe ela aqui para conversar com a gente. Mas antes, né, você falou que ia descrever um pouco o ambiente que a gente está. Vamos lá um pouquinho, então, como a gente começar? Vamos lá. Para começar, eu vou fazer a minha autodescrição e depois eu vou pedir para que você faça a sua, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados longos, meus cabelos e meus olhos são castanhos, eu visto um vestido preto e eu estou com um colar em nó na cor amarela. Atrás de mim a gente tem alguns totens que passam algumas imagens em preto e branco e num outro plano, no fundo, a gente tem as cores vermelha, azul e verde. E o meu sinal na língua brasileira de sinais é esse daqui para quem está assistindo e para quem está nos ouvindo é a simulação com o dedo indicador de um cacho ao longo do cabelo, porque o meu cabelo é cacheado. E aí eu vou pedir para você se descrever, e aí a gente começa. Claro. Então, eu, Sara, eu também tenho cabelos cacheados, longos, um pouco mais longos que o da Suzana. Meus olhos e meu cabelo, eles são castanhos, o meu cabelo é um castanho claro. Eu também estou vestindo uma roupa preta, calça jeans, uma blusa preta, com uma escrita de empatia, empathy em inglês, com letras coloridas, e um blazer preto, e eu uso óculos. O meu sinal, ele, para quem está assistindo, ele com o dedo indicador também é a simulação de um cacho, fechando no sinal da letra S. Então, cachinho fechando no S. Ficou bom? Ótimo. Tá excelente. O que é essa descrição e por que ela é tão importante? Tanto a descrição como a interpretação de Libras são acessibilidades comunicacionais e fazem com que as pessoas com deficiência visual consigam entender aquela cena e perceber como ela está sendo construída. Na autodescrição é uma descrição de nós, na descrição ou na audiodescrição é uma descrição de uma imagem estática ou de um filme ou de um vídeo específico, né? E a língua de sinais, a gente está trabalhando ali com a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Algo que já é muito legal de falar é que quando a gente fala em descrição, autodescrição e audiodescrição, que todas são descrições das imagens, é transformar as imagens em palavras, né? A gente também apoia pessoas com deficiência intelectual que precisam compreender um pouco mais aquela imagem, perceber mais detalhes. Sim. Então isso é muito legal, a gente faz uma acessibilidade para todas as pessoas. Que legal, não sabia dessa parte. Massa. É boa. Pra gente começar, Su, conta pra mim um pouquinho sobre você, como você entrou nesse mundo da diversidade e inclusão. Bom, é uma boa pergunta, porque eu não comecei por aí, sabe? E aí, como você disse, sou intérprete, audiodescritora, acho que posso considerar aposentada, brincadeira, mas é porque tem bastante tempo que eu não interpreto profissionalmente e fazer descrições especificamente, mas é o dia a dia, né, quando a gente quer tornar um ambiente mais inclusivo. Mas eu comecei como técnica em metalmecânica. Sério? Eu sou da área técnica, eu venho do chão de fábrica, e aí, em um determinado momento, eu me apaixonei pela educação, e aí segui outros caminhos e fui parar na educação profissional, que tem total conexão, né, com a área técnica, né? Mas eu começo como técnica em metalmecânica, no chão de fábrica mesmo, trabalhando ali na linha de produção. E aí depois eu venho mais para a área da educação, fui me especializar em inclusão da pessoa com deficiência, que é onde começa, na verdade. Ali há uns bons anos atrás, há uns 15 anos atrás, a discussão de diversidade era um pouquinho diferente, né? Então eu começo olhando para o pilar da pessoa com deficiência. Aí aprendi Libras, descrição, e ali a discussão foi evoluindo até a gente começar a discutir todos os pilares, né? Que é um pouquinho do que o Programa Senai de Ações Inclusivas faz. Eu queria que você apresentasse um pouquinho o PSAI e por que o Senai tem um programa voltado para ações inclusivas. Show, show.
começou? Bom, falando um pouquinho aí do nosso programa Senai de Ações Inclusivas, ele começa em 99. Já está aí com uma carreira de 23 anos, né? Vai dar com esse barulho? Começamos com barulho. Podemos? E aí, já que você já puxou o assunto, explica pra gente o que é o Psy e qual a importância dele dentro de uma empresa, também dentro do Senai. Bom, o Psy ele começa em 99, né, dentro do Senai, né? Ele é um programa de base nacional, então ele acontece em todas as federações, né? Aqui a partir da Confederação das Indústrias. E já é um programa aí que está bem maduro, já completando 23 anos. E ele começa também com foco um pouco em pessoa com deficiência, mas discutindo mais pilares. Mas hoje a gente olha para o pilar de gênero, LGBTQIAPN+, gerações, raça, etnia e pessoa com deficiência, que são os 5 pilares que a gente olha hoje, né? Hoje, o Psy tem um foco nas escolas Senai, e também olhando para as empresas, porque o Senai está sempre conectado às empresas, né? E a gente trabalha auxiliando as empresas com soluções também e apoiando toda a educação profissional do Senai para que ela seja mais diversa e inclusiva. Então é um pouco disso que a gente faz. Quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, eu acho que tem muito aquela imagem, assim, quebrar um pouco daquela imagem antiga que tinha, por exemplo, de uma empresa que só tinha pessoas brancas, homens em cargo de chefia trabalhando. E de lá para cá, o que mudou? E na sua avaliação, por que mudou essa visão? Muito bom. Eu acho que um dos motivos bem plausíveis que a gente tem é o ESG. É olhar para esses pilares, né? E o pilar social, que é o S, ele trouxe muita força para a discussão da diversidade. E aí ele conecta com outras discussões que voltam também para a diversidade, que é de segurança psicológica, de se sentir bem no trabalho, de poder ser quem é. Isso tudo tem conexão com a diversidade, né? E a diversidade, ela veio um pouco assim nessa evolução, né? Eu posso dizer que a gente teve avanços bem importantes, que precisam ser considerados, mas também posso dizer que ainda falta muito para a gente avançar, né? Diversidade não é um tema à parte, que é algo importante da gente trazer, ele não é um tema para ser tratado separadamente, a empresa precisa ser diversa, precisa representar essa diversidade, né? Talvez sair um pouco desse estereótipo aí da chefia, né? Que seriam homens brancos, executivos, cultura, né? Dessa cultura um pouco mais tradicional, um pouco mais quadrada, mas a diversidade ela vem para mostrar que a empresa precisa se movimentar, porque a diversidade é inovação, né? Diversidade de ideias, de percepções é o que traz a inovação, é o que traz soluções diferentes no mercado de trabalho. Eu queria perguntar para você que a gente, igual você falou, a gente ainda tem muitos desafios. E para a gente ter grupos minorizados, ser incluídos em ambiente de equidade, porque a diversidade incomoda mais que a desigualdade. Geralmente, a gente ainda é um conceito de diversidade que precisa ser trazido de uma forma um pouco mais esclarecida no processo. Acontece muito das pessoas conectarem a palavra diversidade a um único grupo, ou a não compreenderem um pouco essa discussão e essa pauta, mas entender o que é diversidade faz com que a gente compreenda quais são os caminhos que a gente precisa seguir. Entender que diversidade, a gente fala de identidades, fala de quem somos, fala de raça, gênero, fala de orientação sexual, fala de deficiência ou não, fala de etnia, mas que a gente também fala de um arcabouço cultural e das posições que as pessoas ocupam onde nós estamos, né? E aí eu costumo dizer que contratar não é incluir. Ser diverso não é apenas o necessário. A gente precisa contratar, a gente precisa ter uma empresa diversa, mas as pessoas precisam se sentir parte. Então, um dado que é importante e que mostra um pouco essa diferença é que, por exemplo, 61% das pessoas LGBTQIAPN+, não declaram sua orientação no ambiente de trabalho, não se sentem seguras. Se a gente for pensar nesse cenário, sim, aquelas pessoas foram contratadas, mas não se sentem bem, então não se sentem incluídas. Contratar não é incluir. E aí, quando a gente fala de diversidade, o que às vezes incomoda mais, talvez, do que as desigualdades, né? A gente vive um mundo pós-pandêmico em que as desigualdades ficaram muito mais aparentes, né? E as pessoas ficaram mais sensíveis às desigualdades, né? Com o coração mais aberto para a discussão. Mas quando a gente fala em diversidade, a gente fala numa defesa de identidades, né, que por serem quem são, não têm acesso a direitos, trabalho e outras questões que a gente pode falar.
Então, trazer essa discussão é trazer no sentido mais claro do que é diversidade, para que as pessoas compreendam e talvez não conectem a um grupo só. Eu costumo dizer que quando você pensa na palavra diversidade e vem à mente um único grupo, você precisa estudar mais sobre o tema. A gente está falando de várias identidades. Sim. E aí a gente consegue entender que diversidade está totalmente conectada à desigualdade e desigualdade à diversidade, que as duas coisas precisam caminhar juntas, né? E que não precisaria incomodar tanto. Mas diversidade, sim, é trazer o espaço, é trazer a representatividade para todas as pessoas. Certeza. Isso é muito legal que você comentou, né? Diversidade não é um grupo, não é pessoas com deficiências, não é LGBTQIAPN+, não é só etarismo, é tudo, né? Cultural e é nosso. É tudo. Quando a gente fala que, eu posso dizer assim, eu escuto muito isso, tá? Quando eu vou fazer alguma consultoria em empresa. Minha empresa é diversa em gênero. Eu tenho 50% de homens e 50% de mulheres. Tudo bem, aonde estão essas mulheres? Que lugares elas ocupam? É a gente entender que a gente não está falando só de identidade. Eu preciso ter mulheres decidindo por elas. Então, se eu tenho uma empresa que é 50% e 50%, por exemplo, mas o meu arcabouço de decisão daquela empresa, os meus cargos executivos, só temos homens, isso significa que as mulheres não têm poder de decisão. E aí a gente precisa discutir diversidade, porque diversidade não é só quem está, mas aonde nós estamos. Essa é a grande diferença. E talvez por isso diversidade incomode. Porque quando a gente pensa em desigualdade, muitas das vezes existe um olhar caridoso, sabe? Eu vou ajudar. É desigualdade social, mas é total conexão com diversidade. E diversidade e desigualdade também, né? A desigualdade só acontece porque não tem garantia de direitos. E a diversidade vai na busca por garantia de direitos. Não é um favor. A empresa não está fazendo um favor, a gente está falando de garantia de direitos. E aí já dá para a gente puxar um pouquinho de como a gente consegue reverter esse quadro e por que é tão importante a gente ter vagas para pessoas pretas, para pessoas trans, por exemplo. Puxando um pouquinho do que a gente falou sobre contratar não é incluir, né? Vale trazer um pouco dessa reflexão. O que a gente faz, né, para seguir com a diversidade? Entender que quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de estratégia. Diversidade é ação estratégica, de curto, médio e longo prazo. A gente está num mundo muito rápido hoje, em que a gente quer ver resultados de forma muito rápida, mas a gente tem que pensar em estratégias de curto, médio e longo prazo, quando a gente fala de diversidade. É entender aonde aquela empresa está, onde eu estou, né? Para onde eu quero ir. E como eu faço isso. E aí, dependendo do cenário daquela empresa, eu vou precisar, sim, de ações afirmativas, que é o que vem na sua pergunta agora, para que eu consiga ali alcançar um número ou posições na empresa que eu tenha a maior representatividade. Seria muito esse olhar. Então, quando eu penso em vagas afirmativas e ações afirmativas. O Psy trabalha com ações afirmativas que trazem esse engajamento e essa ampliação, vamos dizer assim, do acesso ao mercado de trabalho, né? Hoje o nosso número de alunas e alunos negros é um número grande, é a maior proporção que a gente tem. Então, pensando um pouquinho nesse olhar. Mas quando eu penso numa vaga afirmativa, eu costumo dizer que a gente precisa entender que encurtar caminhos é necessário. Porque as pessoas não partem do mesmo ponto. Não. E até que a gente chegue lá, se eu quero lideranças negras, por que não fazer um programa de trainee em que eu tenha vagas para pessoas negras, porque a gente sabe que a partir do trabalho ali do programa de trainee, a gente já consegue seguir para vagas de liderança, para posições de liderança numa empresa. E aí eu consigo sim fazer isso e atingir essa estratégia de forma mais rápida. É entender que encurtar caminhos vai fazer parte e vai ser necessário muitas vezes, né? A gente fala muito sobre como as empresas diversas são empresas mais criativas, inovadoras, ousadas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para mim quais são os benefícios dessas ações, tanto de vagas afirmativas quanto de outras ações e da diversidade da cultura da empresa. A gente tem inúmeras pesquisas que vão apontar que as empresas tiveram aumento de lucro após a implantação de programas de diversidade, ampliaram mais a sua inovação, criação de soluções e produtos mais inovadores, porque tem equipes diversas. E aí a gente pensa em diversidade de pensamento e diversidade de identidades. Por quê? Eu acho que uma coisa que é bem importante a gente entender o porquê que a gente traz a diversidade é falar um pouquinho de lugar de fala. Eu vou até mudar um pouquinho o caminho para a gente chegar lá, né?
Porque eu posso falar sobre algo e eu posso falar de algo. Quando eu falo sobre algo, eu falo daquilo que eu li, que eu estudei, que eu vi. Quando eu falo de algo, eu falo de dentro, daquilo que eu vivi. E quando eu tenho uma equipe de pessoas que falam de, e aí eu preciso respeitar quem fala de dentro, eu posso falar sobre tudo, mas eu preciso respeitar quem fala de dentro. E quando eu tenho uma equipe de pessoas que falam de dentro, eu consigo pensar soluções conectadas a vivências. E isso é muito importante. Eu, Suzana, falo sobre pessoas com deficiência, mas eu não sou uma mulher com deficiência. Eu não sei o que vivencia, eu não falo de dentro desse tema. E se eu tenho na minha equipe uma mulher com deficiência, eu vou pensar em inúmeras outras soluções. Mesmo que eu seja uma intérprete de Libras, eu não vou saber a vivência de uma mulher surda, por exemplo. E é ela quem vai trazer essa percepção. E aí a gente tem soluções inovadoras, novas percepções. A gente vai pensar em ter um vídeo com acessibilidade. Eu vou pensar em ter um sistema, por exemplo, na minha empresa que consiga ser percebido pelo leitor de tela para pessoas com deficiência visual. Por quê? Porque eu tenho pessoas falando de dentro. Eu acho que até um pouco de sentir as dores e as necessidades, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma mulher que era surda. E ela falou que ela também tinha uma filha surda e ela me colocou uma pergunta, gente, que eu acho que eu vou ficar reflexiva o resto da minha vida, que ela falou: já parou para pensar que uma criança surda não tem acesso a nenhuma forma de entretenimento, de filmes, porque você não tem filmes em Libras e a legenda não acata aquela criança porque muitas das crianças não aprendeu nem a ler. Exatamente. Ainda mais uma criança surda que geralmente aprende Libras primeiro e depois aprende a ler. E aquilo, a gente ficou assim, eu falei, como uma mulher ouvinte, uma pessoa ouvinte, eu nunca ia pensar nisso, eu nunca ia refletir sobre isso. E aí quando a gente olha para esses exemplos das pessoas que falam de dentro e que vivenciam, aí sim vem a mudança na empresa. Eu já passei por vários momentos com várias empresas em que eu fiz consultoria e em muitos momentos de conversa e de apoio com exemplos que, como você não fala de dentro, você não percebe. Por exemplo, você tem uma pessoa com deficiência e vai precisar repensar um sistema da empresa. Eu vou abrir um processo seletivo para vagas afirmativas e aí eu descubro que o meu site de utilização ali de inscrição na vaga, ele não é acessível, sabe? Eu já passei por... Vou te dar um exemplo simples, né? Eu fiz consultoria numa empresa em que numa determinada área era necessário usar uma touca no cabelo, né? Não só capacete e tudo mais, mas essa área especificamente era necessário usar uma touca. E a grande questão nessa empresa era que quando contratava mulheres negras que utilizavam seus cabelos cacheados ou volumosos, ou 4C, 2B, o que fosse, né? 3B, qual curvatura de caixa fosse, não cabia na touca. E esse era um problema, assim, que a empresa estava muito preocupada. O que a gente vai fazer? A gente precisa da sua ajuda, dessa solução. E aí eu fui visitar a empresa, meu cabelo não coube na touca. E aí, falei, que solução vocês pensaram? Nenhuma. Falei, vocês já conversaram com as profissionais da empresa? Essas mulheres, o que elas relatam? Quais são as dores? Não. Falei, pois converse com quem fala de dentro. E aí, numa conversa muito simples, qual foi a solução? Não dá mais pra gente aceitar isso. Porque o que acontecia? Todo mundo prendia o cabelo, né? Prende muito o cabelo pra caber na touca, né? Não, a gente vai começar a solicitar desse fornecedor toucas PMG. Maiores. Igual luvas, né? Tem vários tamanhos. Igual luva, exatamente, né? E aí, se ouvindo as dores, ouvindo quem fala de dentro, você consegue soluções, assim, simples. É uma solução praticamente sem custo. É aquela coisa que está embaixo do nariz, mas você não consegue ver. Porque você não fala de dentro. Você não vive. E essa percepção precisa ser feita. Eu costumo dizer, respeite quem fala de dentro. Escute quem está vivendo e quem está falando de dentro daquele tema. Acho que agora é um bom momento para a gente falar um pouquinho sobre o Guia de Diversidade e Inclusão. Eu vou pedir para o nosso editor, o Augusto, colocar aqui para a gente. Você vai fazer uma descrição, né, sobre o Guia primeiro, antes da nossa pergunta. Vamos lá? Vamos lá, né? O nosso Guia de Diversidade e Inclusão está aparecendo para quem está assistindo, né, por vídeo. E para quem não está, ele tem uma capa azul, escrito com a logo do Psy nas cores rosa, laranja, amarela, verde e azul, Programa Senai de Ações Inclusivas, Guia de Diversidade, tá? Numa tarja branca com letras azuis também.
Essa é a descrição do nosso guia. Onde a gente consegue encontrar esse guia? Ah, ótimo. O guia está disponível no site da CNI. E se der um Google Guia PSAI, Programa Nacional de Ações Inclusivas, é o primeiro que aparece. Que legal. É o link e o guia pode ser baixado. Algo que é importante de dizer é que o nosso guia, ele é totalmente acessível, ele é um PDF acessível, clicável, ele tem ali algumas indicações, eu vou explicar um pouquinho o que tem no nosso guia de diversidade. E a gente consegue ter aí um guia que é para todas as pessoas, vamos dizer assim. Ele acabou de passar por uma revisão de acessibilidade e a gente já vai entrar com um novo link mais acessível do nosso guia no site. Que legal. Já deve estar disponível, inclusive, na data que está saindo esse podcast. Provavelmente. Provavelmente. O guia é um exemplo também de ação estratégica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como nasceu esse projeto e o que ele representa. Ótimo. O guia nasce dessa necessidade de se entender a diversidade, de entender que a consciência traz a mudança e que o letramento faz parte disso, a educação faz parte disso, né? Somos Senai, somos educação. E é preciso trabalhar em prol dessa consciência. Então a gente faz o guia, esse projeto ele acontece pensando no letramento, na consciência, de como as pessoas podem conhecer mais sobre cada pilar, sobre cada tema, ou de interesse, ou que deseja trabalhar especificamente, né? E aí o nosso guia, eu tô com ele aqui na mão, né? A gente fez uma impressão colorida, mas ele é um PDF mesmo, né? E a gente trabalha todos os pilares com introdução, vale a pena saber, conhecer um pouco mais, vamos aprender mais. E aí a gente tem uma parte só do continuando ali a conversa que é de dicas, né? E ele fala de todos os pilares e ele ainda fala um pouco sobre a interseccionalidade, sobre essa discussão de não nos colocar em caixas. Porque eu posso ter uma mulher com deficiência e aí eu não preciso escolher um pilar. Eu posso escolher dois, vamos dizer assim, né? Porque eu sou mulher com deficiência. E a interseccionalidade precisa ser trazida porque quando a gente discute diversidade, eu preciso pensar que a vivência de uma mulher branca é diferente da vivência de uma mulher negra, que é diferente da vivência de uma mulher com deficiência. Então isso precisa ser dito de uma mulher trans, por exemplo. Então são vivências diferentes e a gente precisa discutir a interseccionalidade também. E é o final desse guia, é como ele é fechado. Você falou um pouquinho que no final ele tinha tipo um checklist, né? Como funciona isso? Você me fez no começo uma pergunta sobre que estratégias pensar para que a empresa seja mais inclusiva. E no final do nosso guia, a gente tem um checklist da empresa inclusiva que traz algumas estratégias para que a empresa seja mais inclusiva, como falar mais sobre o tema, realizar treinamentos, pensar essa comunicação interna, pensar em políticas mais inclusivas. A gente tem aqui um checklist bem longo sobre estratégias e etapas que a empresa pode seguir para ser um pouco mais inclusiva. Uma coisa que eu gostei e achei muito interessante no guia foi um segmento que vocês colocam do o que não fazer, o que não dizer, que é bem prático, sabe? Eu achei muito legal e eu queria que você falasse um pouquinho como é esse processo de conscientização dentro das empresas e como é falar em um ambiente corporativo, né? A gente brinca que é o Dicas de Convivência. Sim. Para que a gente consiga ter uma comunicação mais inclusiva e uma postura mais respeitosa. Então, falar para o ambiente corporativo é a mesma coisa que falar para a sociedade, que falar para um amigo, que conversar, que puxar essa conversa para trazer a consciência, para que as pessoas tenham um comportamento mais inclusivo, mais respeitoso, entendendo que respeito, ele acontece em palavras e atitudes sempre. Olhando, eu falo que ressignificar também empatia é se colocar no lugar do outro, que está na sua blusa, né? Mas entender que empatia é entender que eu não consigo me colocar no lugar do outro, mas eu compreendo o lugar do outro. E quando eu compreendo é quando eu entendo a dor. E aí falar no ambiente corporativo, eu costumo dizer que é falar com a mesma potência que a gente fala no dia a dia, que a gente fala para um amigo, que a gente às vezes dá uma dica para que ele seja menos racista ou entre nesse processo, né, de desconstrução. Vamos conversar, vamos entender, conseguir mostrar para um gestor o quanto a diversidade precisa estar na equipe. Sim. E o quanto ela tem valor na equipe. Eu acho que entender que é um valor. Porque às vezes a gente tem conectado muito a lucro, a inovação, mas é um valor social, entender que as pessoas se conectam, que as suas histórias trazem uma verdade para o trabalho, trazem um significado para aquele ambiente corporativo. E é falar com verdade, sabe? Falar
No ambiente corporativo é falar daquilo que a gente acredita, é entender que as pessoas representam a empresa. Somos 100% pessoas. O ambiente corporativo é 100% pessoas e os nossos clientes são 100% pessoas. A empresa precisa refletir a quem ela atende. Com certeza. E cada vez mais clientes, e a gente costuma dizer que é o universo da diversidade de clientes, né? As empresas querem comprar, os clientes querem comprar de empresas responsáveis. Hoje a sociedade pede, né? Pede, as pessoas buscam empresas responsáveis. Então aquele cliente vai olhar se aquela empresa é responsável para consumir aquele produto. A gente sabe que isso acontece. E aí esse movimento precisa acontecer. Como eu vou ser responsável? Como eu vou entender o meu cliente se eu não tenho diversidade? Se eu não tenho a diversidade representada no meu cliente dentro da empresa? Isso é extremamente necessário para que eu consiga entender o meu cliente. Eu acho que também é válido a gente deixar, né, que nunca é tarde para aprender, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas a minha vida inteira eu vivi num ambiente diferente de trabalho, ou até um ambiente pessoal, de convivência. Mas nunca é tarde para você se abrir a novos conhecimentos, a novas experiências e se tornar mais diverso, mais incluso, até acho que dentro de si, né, com pensamentos e ideologias. Sim, nunca é tarde e eu costumo dizer que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de segurança psicológica, de conseguir se sentir parte do processo, sabe? E entender que cada pessoa tem seu tempo nesse processo, nessa jornada. Cada pessoa vai acomodar esse conhecimento e esse letramento de forma diferente. E aí eu costumo dizer assim, dá para ser um pouco menos duro consigo. Porque isso também é segurança psicológica, é entender a sua jornada, a sua caminhada dentro dessa discussão e dentro desse aprendizado. Entender que às vezes a gente vai errar. Sim. Sim, que é importante reconhecer o erro e continuar. Aprender. Sim. A discussão de diversidade, ela vem exatamente para isso, para que a gente reconheça, porque a mudança só parte a partir da consciência. Então, quando eu me reconheço nesse lugar de preconceito, nesse lugar de violência, eu costumo dizer um pouco desse lugar de violência, porque a gente conecta a violência muito a algo corpóreo, né? Mas eu digo assim, de violência verbal, de violência numa atitude. Quanto eu afeto o outro, eu tomo a consciência e eu consigo mudar. Quando eu percebo o meu lugar de privilégio, eu costumo dizer que todo mundo tem ventos de proa e ventos de cauda. E aí tem um exemplo muito legal para dizer isso, que é se perceber nesse sentido, que é do livro Inclusifique. É um livro bem bacana, vale a pena ler. E é um livro voltado para as empresas, então ele vai falar muito dessa discussão de diversidade dentro das empresas, chama Inclusifique, né? E a autora faz a análise de um voo. E ela conta que um voo de Los Angeles a Nova York demora 40 minutos a mais do que o de Nova York para Los Angeles. E aí a gente se pergunta, gente, mas é o mesmo voo? Vai e volta na mesma aeronave? O que aconteceu? Quando a aeronave vai, ela enfrenta ventos de proa, que são os ventos contrários. E aí, muitas das vezes, reduz velocidade, talvez repensa a rota, gasta mais combustível e chega a 40 minutos depois. Na volta, são os ventos de cauda, que impulsionam a aeronave. Vai tudo bem, tudo certinho, tempo esperado, combustível ok, rota também. E chega. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, é a mesma coisa. Todo mundo tem ventos de proa e ventos de cauda. E aí é bom ficar com isso na memória. Quais são seus ventos de proa e quais são seus ventos de cauda? É por isso que a gente está discutindo diversidade, para que a gente tenha mais equidade nesses ventos. A gente sabe que esse assunto rende muito, então a gente tem sim, viu, pessoal, uma perspectiva de voltar aqui com temas mais específicos. E uma coisa que eu queria deixar é, caso vocês tenham dúvidas, tenham alguns questionamentos que ficaram, deixa aqui nos comentários, né, que a gente traz a sua de novo com outros convidados e a gente vai respondendo. A gente lê todos os comentários, então pode trazer de volta que a gente responde tudo. Combinadíssimo. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês e a minha expectativa é que em próximos momentos a gente tenha mais representatividade, a gente tenha mais vozes aqui falando de diversidade, que a gente possa trazer aí inúmeros olhares e percepções sobre o tema. Obrigada. Obrigada, gente. Bom, pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita ou no YouTube da CNI, no nosso videocast. Ativa o sininho, viu? Que aí você não perde nenhum conteúdo. Esse podcast, o Indústria de A a Z,
é produzido pela Agência de Notícias da Indústria. A edição e captação de imagem é de Augusto Coelho, a direção geral é de Ariadne Sakis e eu sou Sara Menezes.